Olá, que bom que você está aqui para lermos a Bíblia juntos mais uma vez. Hoje nós leremos o capítulo 4 do Evangelho de João a partir do versículo 43. Então venha, vamos ler a Bíblia juntos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 4, a partir do versículo 43. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. O trecho que lemos é um trecho de viagem, um trecho de migração. Assim como é comum vermos nos evangelhos, Jesus está saindo de uma região para outra. Essa viagem já começou alguns dias atrás, quando nós vimos, no começo do capítulo 4, que Jesus saiu lá da região da Judéia, da região de Jerusalém, e ele está subindo lá para a região da Galileia. E no caminho ele passou por Samaria. Foi nessa viagem que ele teve aquele encontro com a mulher samaritana. E ele ficou em Samaria. Agora o trecho que lemos nos conta que passados 2 dias ele chega em Caná da Galileia. Ele chega na região da Galileia. Por quê? E o interessante é que ele nos dá uma razão, um motivo que não é comum. Vamos ver. Como vimos, passados 2 dias, ele partiu dali, dali de Samaria, que é a região que ele estava, e partiu para a Galileia. Olha aqui a razão aqui, ó. Por que ele fez isso? Porque Jesus mesmo já tinha dito que um profeta não tem honras em sua própria terra. Este é um dito bastante conhecido e ele revela a nossa tendência de acharmos as coisas de casa naturais, sem efeitos, nos acostumarmos com as coisas que temos. Isso é percebido até hoje, Nós temos grande dificuldade em valorizar as coisas boas que estão próximas a nós. Nós costumamos valorizar a grama verde lá do pasto vizinho, E quando temos coisas boas, não reconhecemos. Jesus está dizendo com este dito que as pessoas lá da região onde ele cresceu, lá da região onde ele começou seu ministério, lá da região da Galileia, não o valorizavam, não acreditavam nele. E nós vamos ver mais para frente a própria família de Jesus expressando essa incredulidade, Daqui a pouquinho veremos isso aqui no Evangelho de João. E agora Jesus volta para a região dele dizendo que ele está voltando para lá, porque agora o povo deve saber quem ele é, porque ele já tinha dado amostras do poder dele lá em Jerusalém. Lembra quando lá ele fez os chicotes, expulsou os cambistas, os vendedores lá do templo em Jerusalém? Lá em Jerusalém ele fez milagres. Então por isso agora ele entende que as pessoas da Galileia o reconhecerão. Então ele volta para a Galileia, onde agora as pessoas devem ter uma noção de quem ele é. Assim, quando ele chega na Galileia, de fato, os galileus o receberam. E por que eles receberam? Por que receberam? Receberam porque viram todas as coisas que ele tinha feito em Jerusalém, lá na festa, porque eles também tinham ido à festa em Jerusalém. Olha,
Parece que isso é uma coisa tão simples, mas não é. Ela demonstra, né, esse fato demonstra uma coisa muito feia que existe dentro de nós. Nós temos a tendência de desvalorizarmos tudo de bom que está ao nosso redor e acharmos, como nós dissemos, que só a grama lá do outro lado é que vale alguma coisa. Sabe qual que é o problema disso? Esse problema se demonstra nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, e é um problema que também se apresenta dentro dos nossos templos, das igrejas, da nossa estrutura religiosa. Porque é muito comum surgirem notícias de que algo poderoso, forte, fantástico está acontecendo em algum lugar do mundo e nós vamos para lá para conhecer o que está acontecendo, fazemos conferências para conhecer um movimento que acontece numa determinada região do mundo, cursos para aprendermos as técnicas de desenvolvermos o que está acontecendo num determinado lugar, como se o poder de Deus se manifestasse aqui ou lá ou lá. Parece que Jesus disse assim, olha, em algum lugar do mundo, uma vez a cada 5 anos eu vou aparecer. Será que é isso? Ou será que ele diz que ele está conosco todos os dias, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele? Nós corremos atrás de milagres, de manifestações, como se Jesus resolvesse aparecer lá de vez em quando em algum lugar, como se o Espírito Santo não estivesse sobre a vida de cada um dos filhos de Deus, mas como se ele resolvesse abrir canais de comunicação, né? Tubos entre o céu e a terra em locais específicos, em momentos específicos. Não é isso que acontece. Mas a nossa tendência é essa, de não acreditarmos nas coisas que acontecem ordinariamente, as coisas que Deus faz normalmente em nossa vida, na condução normal de Deus sobre a nossa vida, não valorizarmos as transformações diárias que Deus está produzindo em nós e através de nós, que Deus está fazendo através das circunstâncias do mundo, operando em nossa vida, transformando a nossa vida. Não valorizamos isso e queremos alguma manifestação fantástica de poder, que algo impossível aconteça, que uma cura impossível aconteça, que um milagre impossível aconteça. E com isso nós desvalorizamos os milagres diários, as coisas fantásticas que Deus vem fazendo na nossa vida dia a dia. O milagre de Deus abrir os nossos olhos para que possamos enxergar a sua revelação através da sua palavra, de Deus abrir o nosso coração, a nossa mente, nos levar a crer que Ele é o nosso Salvador, o milagre da transformação do nosso interior. Não festejamos. Você já viu algum culto de gratidão a Deus porque uma pessoa passou a ser mais mansa, porque ela passou a ser mais paciente, porque passou a ser mais amorosa? Não. Nós fazemos culto de gratidão a Deus porque compramos uma casa, porque um carro, porque um templo novo, seja lá o que for, pelo aniversário de algum grupo, de alguma pessoa, de alguma instituição, mas não agradecemos a Deus pelo que Deus tem feito na nossa vida diariamente. E esse texto nos demonstra por quê. Nós não agradecemos a Deus, não valorizamos, porque não reconhecemos como ação de Deus as coisas diárias que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Não reconhecemos o trabalho de Deus, não valorizamos a ação de Deus em nossas vidas. Ficamos esperando para que alguma coisa que chamamos de excepcional aconteça, né? Estranho, porque o que é mais excepcional do que um exemplo simples que eu dei aqui? Eu ser cada dia mais manso, não é uma coisa excepcional? É excepcional. Eu ser mais amoroso, não é excepcional? Eu ser mais compassivo, eu ter mais compaixão do meu irmão, eu me preocupar com quem sofre, além de mim mesmo, não é excepcional? Claro que é. Mas isso é santo de casa, isso é coisa normal, isso não faz sucesso, né? Isso é o profeta da própria casa que não tem voz, infelizmente. E Deus é tão paciente, tão bondoso, que Ele ainda faz milagres excepcionais, né? Para demonstrar que Ele sim é poderoso e para que a nossa fé seja dirigida a Ele, a ponto de não precisarmos mais de milagres. Parece confuso, não é? Parece estranho, mas é isso que acontece. Deus é Deus e não precisa provar para ninguém. Mas por sua graça, Ele faz milagres para que você entenda o poder dele. E olhando para esses milagres, você então reconhece que Deus é Deus e que Ele é poderoso.
Mas qual é a lógica, a ideia? É que você veja milagres diariamente? Não. Reconhecendo quem é Deus, você não deve mais precisar de milagres para crer nele. Felizes são aqueles que veem os milagres e creem em Jesus, mas mais felizes ainda são aqueles que passam a crer em Jesus sem ter visto milagre algum. Aqueles que creem em Jesus porque tiveram revelação divina e entenderam que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus, que ele é o Cristo, o Messias prometido, que ele é o Salvador do mundo. E lá na Galileia, ele vai para Caná da Galileia, lá onde transformou água em vinho. E olha o que tinha lá. Lá tinha um oficial do rei. E o filho desse oficial do rei estava doente lá na cidade de Cafarnaum. Há aproximadamente um dia de caminhada lá de Caná da Galileia, onde Jesus estava. O oficial do rei ouviu que Jesus foi da Judeia para a Galileia, então ele foi falar com Jesus e ele rogou, pediu que Jesus fosse lá para Cafarnaum curar seu filho, porque o seu filho estava à morte, à beira da morte. Então Jesus respondeu: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Essa resposta de Jesus parece assim um desabafo de Jesus. É um lamento. Vocês deveriam crer, mas vocês precisam de sinais para crer em quem eu sou. Olha como é triste. Vocês não acreditam na revelação de Deus. Vocês não acreditam no testemunho do Pai, no testemunho do Espírito Santo e no testemunho que eu estou dando aqui. Vocês não acreditam, então vocês precisam ver milagres, ver sinais. É triste, mas é assim que muitos de nós se portam, e Jesus deixa claro que esta não é a postura que um filho seu deve ter. Ele não está celebrando, ele está lamentando que as pessoas não creram nele porque eles não tinham visto sinais ainda. Agora lá na região creem porque viram sinais em Jerusalém. E agora lá na região estão querendo mais sinais. Estão querendo que ele curem o filho do oficial do rei. Olha que interessante, ó. Jesus disse para ele, Jesus diz para uma pessoa. E quem é essa pessoa? É o oficial do rei. Se não virdes, não crereis. Por que eu estou grifando o ES aqui do virdes e aqui o EIS aqui do crereis? Porque este final de verbo é plural. Lembra lá de quando você estava na escola, conjugação de verbo, modo subjuntivo, se eu vir, se tu vir, se ele vir, se nós virmos, se vós virdes, vós virdes. Então não fala para uma pessoa, fala para um grupo de pessoas. Nós hoje falaríamos assim: se vocês não virem, vocês não crerão. Vocês. Então Jesus está falando para um grupo. Tanto com o verbo ver aqui, como no verbo crer, né? Jesus está falando com um grupo de pessoas. Embora Jesus esteja conversando com o pai do menino doente, parece que Jesus inclui a plateia, né? Imagino que a plateia estivesse junto ali. Jesus, cura o filho dele, vá lá curar o filho dele, queremos ver um milagre. E Jesus se lamenta. Não é só para o homem, mas para as pessoas. Se vocês não virem, vocês não crerão. Olha só, de modo nenhum, ou seja, não tem chance nenhuma de vocês crerem sem ver. Isso é triste. E o pai do menino pede: Senhor, desce antes que meu filho morra. Parece que com esse pedido, mesmo sem ver a cura, o pai do menino revela a sua fé em Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor pode. Quando ele fala, desce antes que meu filho morra, ele está dizendo, se o Senhor não for, meu filho morrerá. Então, por favor, socorra. Mesmo acreditando em Jesus, acreditando em Cristo como o Messias, não dá para imaginar que ele teria poder de curar à distância. Era inconcebível uma ideia dessa, né?
isso não tinha acontecido, quem é que cura à distância, né? É só Deus, lá no princípio, que faz as coisas pela sua palavra e diz aconteça, as coisas acontecem. Mas na história da humanidade, fazer as coisas à distância não tem jeito. Então ele pede, Jesus, desce, vamos lá, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor tem que ir lá para curar o meu filho. E é surpreendente o que Jesus faz a partir do pedido deste homem. Jesus diz para ele, vai, o teu filho está vivo. E olha só, o homem creu na palavra de Jesus e foi. Ele não tentou arrastar Jesus, ele não tentou discutir com Jesus, ele não argumentou com Jesus, e aí por isso eu entendo que fica muito claro que ele de fato creu. Porque eu falaria assim, Jesus, mas será? Não é melhor o Senhor ir comigo? Porque vai que a gente chega lá, né, e não está bem curado, vai que não aconteceu, vai que não está vivo, vai que está vivo, mas vai morrer. Vão comigo, é mais seguro, né? Quanto que é o seu dia? Eu pago o seu dia, eu acerto contigo, mas vamos lá. Eu tentaria fazer isso, provavelmente você também tentaria fazer isso. Mas aquele homem creu, e quando Jesus disse, vai, o seu filho está vivo, ele partiu. Ele foi, ele voltou para sua casa, crendo no que ele ouviu de Jesus Cristo. E quando ele estava descendo, indo para sua casa, os servos vieram encontrar com ele, anunciando para ele, o seu filho está vivo. Então ele perguntou, que hora foi que o meu filho se sentiu melhor? E eles falaram, foi ontem, na 1h, hora 7ª. E assim o pai entendeu que aquela era precisamente a hora em que Jesus disse para ele, vai, o teu filho vive. Então, além dele crer, a casa toda creu em Jesus. E esse foi o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para Galileia. Sinal. O que é sinal? O sinal sempre aponta para alguma coisa. E esta cura, esta ação está apontando para o poder de Jesus, que só Ele pode fazer. Ele faz o que até então todo mundo achava impossível, né? Comandar uma cura à distância. Deus pode fazer isso, sim, e Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele cura à distância, ele alcança, não importa a distância, não importa o lugar, ele está em todo lugar, ele alcança todas as pessoas. Jesus Cristo está se mostrando, Deus conosco, Deus presente, está se revelando. Os samaritanos terminaram a conversa com Jesus, né? No trecho que lemos anteriormente, dizendo, nós sabemos que o Senhor é o Salvador do mundo. De fato, o Senhor é o Salvador do mundo. E agora, na região aí da residência de Jesus, onde as pessoas tinham resistência em crer nele, algumas pessoas passam a crer porque viram que ele fez alguma coisa excepcional lá na região de Jerusalém, e ele volta para a sua região, mas as pessoas ainda querem mais milagres. Eu fico imaginando a plateia toda na expectativa, Jesus vai lá para Cafarnaum, Jesus vai curar o filho desse homem, e Jesus Cristo apenas dá um comando, lamentando que as pessoas não criam nele. Lamentando que as pessoas não tinham fé suficiente para crer nele sem milagres. E ele então faz um milagre para provar mais uma vez, mas para dar um sinal. O sinal aponta para alguma coisa. Ele está fazendo um milagre para dar com isso um sinal de quem ele é. Eu e você precisamos olhar para os sinais que Jesus deixou e entender que eles são suficientes para crermos em Jesus Cristo como o Salvador do mundo. São suficientes pelo nosso raciocínio, pela nossa compreensão humana? Sim, são, mas a compreensão humana é tão falha que não consegue sozinha. Então Deus está revelando a nós os sinais de Jesus. Deus está comunicando ao nosso coração quem é Jesus.
E analisar esse texto me faz olhar para a minha vida buscando entender, reconhecer o que Deus tem feito na minha vida. Deus tem operado na minha vida dia a dia e eu tenho que olhar os sinais, eu tenho que olhar as transformações que acontecem na minha vida, reconhecendo os sinais da ação de Deus na minha vida. Eu tenho que olhar a condução de Deus sobre a minha vida, reconhecendo os sinais de que Deus está presente, conduzindo a minha vida, abençoando a minha vida, protegendo, guardando, iluminando e usando uma vida falha e imperfeita para sua honra e sua glória. Olhe os sinais e reconheça quem é Jesus. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Jesus Cristo é o Salvador da sua vida e Ele está presente na sua vida. Você não precisa correr de um lugar para o outro. Você não precisa esperar, vou esperar quando a pandemia passar, vou esperar quando o culto retornar, vou esperar quando puder fazer isso, quando puder fazer aquilo. Não, Jesus Cristo está hoje aí com você agora, está comigo e está se mostrando a nós, se revelando através dessa palavra, está abrindo os nossos olhos e nos levando a pensarmos, será que estamos de fato crendo nele? Será que acreditamos que ele está aqui conosco? Ou será que estamos esperando um evento especial para que ele venha, para que ele se manifeste, para que o poder dele seja visto? Jesus Cristo está aqui. Creia nele. A sua ação de crer em Jesus levará a sua casa a crer em Jesus e influenciará outras pessoas, porque Deus usará a sua vida para isso. Creia em Jesus. Olhe para o que Ele está fazendo, olhe para a verdadeira ação e não espere coisas que não estão acontecendo, qualquer coisa fantástica, para crer em Jesus. Porque você tem que reconhecer que salvar a sua vida, salvar a minha vida, é a obra mais fantástica da história do universo. Deus fazer de pessoas falhas e imperfeitas filhos e filhas dele. Que você possa enxergar isso e celebrar a vida de Deus presente em você. Que Deus abençoe você. Foi um prazer ler contigo esse texto e espero que nós possamos continuar essa leitura nos próximos estudos. Um grande abraço. Deus te abençoe.